Este enorme planeta é quase todo feito de gás. Pisar aqui seria como afundar por todas as suas camadas, sem nunca encontrar uma superfície sólida. E a aparência de Júpiter é o produto de extrema violência. Ele está girando a uma taxa tão alta que gera ventos de centenas de quilômetros por hora, transformando as nuvens em franjas, espirais, redemoinhos. E nisso, a lendária Grande Mancha Vermelha. A maior e mais violenta tempestade no sistema solar. Pelo menos 3 vezes o tamanho da Terra. Ela existe há mais de 300 anos. Todas essas nuvens deram início a uma tempestade elétrica. Uma faísca apenas é 10.000 vezes mais intensa do que qualquer fagulha caseira. Parece que o melhor lugar, o lugar mais seguro para se observar Júpiter, é de uma distância segura. É tão lindo, dançando ao redor dos polos como a aurora. Mas o contador está ficando maluco. Parece que mesmo isso é mortal. Gerado por uma radiação letal e arrancado do espaço pelo poderoso campo magnético de Júpiter. Glamuroso de longe, terrível de perto. Estamos começando a perceber que aqui nada é o que parece. O universo está repleto de contradições, disfarces, armadilhas. Neste momento, precisamos de um local seguro, algum lugar onde pôr os pés, recuperar o fôlego. Talvez isso, essa lua multicolorida, Io. É isso. Estas cores lindas são rocha derretida, enxofre, vulcões, cuspindo cinzas superquentes e enxofre a centenas de quilômetros na atmosfera. Esse local não é o nosso porto seguro. Este é o local mais instável que vimos desde o Sol. Nossa jornada mágica à fronteira do universo está se transformando num voo desesperado. Temos que continuar acreditando, tendo esperança em meio aos perigos. Há maravilhas esperando para serem descobertas. A 650 milhões de quilômetros de casa. Que lugar estranho. E mesmo assim ele parece estranhamente familiar. Parecido um pouco com o Ártico, com todo aquele gelo, cadeias e fendas. Este é o satélite Europa. E talvez, como o Ártico, este gelo esteja flutuando na água, em água líquida. É um pensamento intrigante. Mas estamos a centenas de milhões de quilômetros do Sol. Com toda certeza, Europa está congelado. A menos que a gravidade de Júpiter esteja criando uma fricção no interior, evitando que Europa congele, permitindo que a vida se desenvolva nas águas abaixo dessa crosta congelada. Pode ser que estejamos a metros apenas dos aliens, de todo um ecossistema de micróbios, crustáceos e talvez até lulas. A única coisa entre nós e a possibilidade de vida alienígena é esta camada de gelo. Mas até que enviemos uma espaçonave para cavar através do gelo, Europa permanecerá um dos grandes mistérios do sistema solar. Ele cativou nossa imaginação, assombrou nossos sonhos.
E aqui está ele, girando perante nossos olhos. Saturno, a joia da coroa do Sistema Solar. Vê-lo faz tudo o que vivemos até agora valer a pena. Tem algo de mágico sobre Saturno. Uma bola gigante de gás, tão leve que poderia flutuar na água. Seus espetaculares anéis se estendem quase da Terra à Lua. Mas ele só tem algumas centenas de metros de profundidade. Esta é a sonda Cassini. Ela está captando radioemissões fantasmagóricas, provavelmente geradas por auroras ao redor dos polos de Saturno. Esta é a verdadeira música das esferas. E Cassini está nos dizendo que estes anéis são provavelmente tudo o que restou de uma lua destruída pela força gravitacional de Saturno. Beleza incomparável de total destruição. Bilhões de fragmentos de gelo. Alguns do tamanho de cubos de gelo, outros do tamanho de casas. Eles colidem, quebram-se e se reconstroem. É como uma fotografia de nosso sistema solar, quando a poeira e o gás orbitavam o recém-nascido Sol e a gravidade fazia sua mágica, unindo fragmentos até que, de fragmentos como este, nasceu nosso lar. Poderíamos ficar aqui para sempre, observando o sedutor Saturno. Mas temos que partir. Temos tanto ainda para caminhar, tanto ainda para aprender, o que não é fácil quando o maior objeto à vista é esta lua envolta em nuvens espessas. Titã. Parece que há atmosfera aqui. Tem vento, chuva e até estações. E veja, tem rios, lagos e oceanos. É o lugar mais parecido com a Terra que vimos até agora. Talvez tenha valido a pena nos afastarmos de Saturno, afinal. Só que aqui não existe água. E isso é gás natural líquido. Deve haver centenas de vezes mais gás natural aqui do que em todas as reservas de gás e petróleo da Terra. Se pudéssemos levar isso para casa, teríamos energia para nossas cidades, combustível para nosso carro por milhares de anos. Ou talvez um dia possamos usar tudo isso aqui para abastecer uma colônia, supondo que já não exista vida em Titã. A sonda espacial Huygens, deixada na superfície de Titã pela sonda Cassini, está aqui para descobrir isso. Ela está nos dizendo que há materiais orgânicos no solo. Mas é tão frio, 180 graus negativos. Não tem como isso se juntar e formar vida. A menos que Titã se aqueça. Os cientistas preveem que o Sol ficará mais quente. Quando isso acontecer, talvez a vida floresça aqui, como aconteceu na Terra há bilhões de anos. Se a Terra ficar quente demais para nós, talvez possamos nos mudar para Titã. Talvez um dia passemos a chamar esse local tão distante de lar. Lar. Estamos a pelo menos bilhões de quilômetros de nosso lar agora. Além desse ponto, perdemos o contato visual com a Terra. Estamos num penhasco, olhando para dentro dos confins de nosso misterioso sistema solar. Se quisermos entender o universo, alcançar suas fronteiras, temos que pular.
invisível da Terra, quase que desconhecida, estamos na fronteira do espaço sideral. É como mergulhar nas profundezas do oceano. Aqueles anéis. Parece que Urano foi inclinado fora de seu eixo, tombado por um planeta desgarrado. É estranho aqui. Já estou começando a me sentir pequeno, solitário. Talvez a sensação seja esta quando encontrarmos a fronteira do universo. Porém, mal deixamos a praia. Encolha a terra e deixa do tamanho de uma pera. Viajamos menos de 2 quilômetros somente. Mas para chegar à fronteira do sistema solar, teremos que viajar mais 20 mil quilômetros. Das profundezas surge outra fera estranha. O deus do oceano, Netuno. O gigante está envolto em gás metano. E veja, uma tempestade do tamanho da Terra, impulsionada por ventos furiosos de 1.500 km por hora. Em nosso planeta, é o Sol quem governa o vento, mas Netuno está muito distante. Alguma outra coisa deve estar criando esses ventos ferozes, mas ninguém sabe o que é. Nosso sistema solar é imenso. É alarmante como sabemos tão pouco sobre ele. Indo mais a fundo, tem alguma coisa aqui. Depois de todas aquelas bolas de gás, uma lua sólida. Tritão. Sólida, mas instável. Olhe para esses geysers, chaminés cósmicas expelindo uma fuligem estranha. E esta lua gira na direção oposta à de Netuno. Esta é uma batalha cósmica para medir forças que esta lua enfesada vai perder. A enorme força gravitacional de Netuno está puxando Tritão, diminuindo sua velocidade, fazendo-a vacilar. Um dia, ela será destruída por Netuno. E é isso. Não há mais luas, nem planetas para ver em nosso sistema solar. Está ficando mais frio. Estamos nos afastando do Sol, escapando de seus tentáculos gravitacionais. Mas veja isso. Não está vazio. Está fervilhando de rochas congeladas, esferas congeladas, como Plutão. Até recentemente parecia que Plutão estava sozinho, que não havia nada além dele. Mas estávamos errados. Há mais mundos congelados. Descobertas tão novas que ninguém consegue entrar num acordo quanto a seu nome. Plutinos, anões de gelo, cubos de gelo. Qualquer que seja o nome, as implicações são as mesmas. Nosso sistema solar não é aquele modelo arrumadinho que pensávamos que ele fosse. Mais de 13 bilhões de quilômetros de casa. A coisa mais distante já vista da órbita do Sol. Outro pequeno mundo congelado chamado Sedna, descoberto em 2003. Sua órbita leva 10 mil anos e o leva para 130 bilhões de quilômetros para longe do Sol. Mas espere, tem mais alguma coisa ali. 16 bilhões de quilômetros de casa, a sonda espacial Voyager 1. Se não fosse por esse feixe de alumínio e antena, não teríamos imagens desses planetas gigantes, nenhuma pista sobre suas estranhas luas. Ela está viajando 20 vezes mais depressa que uma bala, enviando mensagens para casa.
e olhe do lado dela. Tem um painel de ouro, um tipo de mensagem intergaláctica numa garrafa, contendo uma saudação gravada em línguas diferentes. E um mapa mostrando como encontrar nosso sistema solar. Mas se você estiver na selva, será que é uma atitude sábia gritar? Qualquer pessoa, qualquer coisa poderá ouvir seu chamado e descobrir aonde você mora e vir bater a sua porta, seja amigo ou não. Uma nuvem de icebergs cósmicos se estica para o que parece eterno. Elas parecem os cometas que vimos antes. Talvez a vida tenha começado ali, até que algo os expulsou, mandando-os de volta ao Sol. Como os cometas que podem ter plantado a vida na Terra bilhões de anos atrás. E vendo todo esse gelo, talvez ele tenha carregado a água para nosso planeta. É um pensamento incrível. A água nos oceanos, em seu café, até em seu corpo, pode ter vindo de uma distante máquina de gelo celestial. Estamos a 8 trilhões de quilômetros de casa, mas este é um passo minúsculo, na verdade. À frente há ainda trilhões de quilômetros e bilhões de estrelas. É isso. Está na hora de parar de olhar para dentro e começar a olhar para fora e dar um passo para fora do grande e amplo universo e para dentro do espaço interestelar. O espaço interestelar, muito além de nosso sistema solar. Que vista! Bilhões de estrelas como nosso próprio Sol, muitas com planetas, muitas com suas luas. É difícil saber que direção tomar. Há infinitas possibilidades em todas as direções. Mas para onde formos, iremos precisar de uma boa dose de aceleração. Trilhões de quilômetros de casa. Uma volta de 150 mil anos no ônibus espacial. E só chegamos ao primeiro sistema solar depois do nosso. Alfa Centauro. Não uma, mas 3 estrelas. Elas estão girando em torno umas das outras, presas num empate celestial. A gravidade de cada uma delas atrai a outra, mas sua insana velocidade orbital as mantém separadas. Fique no meio delas e você poderá ser arremessado para dentro da face de uma dessas estrelas. Vaporizado, trilhões de quilômetros de casa. Até agora, estes quilômetros estão ficando sem significado. Daqui para frente vamos ter que falar em anos-luz. Um feixe de luz leva 1 ano para viajar 10 trilhões de quilômetros. Então, 40 trilhões de quilômetros são 4 anos-luz de casa. É loucura. Distâncias tão grandes que estão quase que além de nossa compreensão. E emocionante. Quem sabe que mundos estranhos nos esperam e o que descobriremos quando e se chegarmos à fronteira do universo. Daqui a pouco a gente volta com o melhor da NetGeo. Em 2008, a Venezuela colocou em órbita seu primeiro satélite, o Simón Bolívar, que foi lançado da China. A seguir, muito mais aqui no melhor da NetGeo. 10 anos-luz da Terra,
fica a estrela Epsilon Eridani. Que anéis espetaculares de poeira e gelo. Em algum lugar ali dentro, planetas se formam dos fragmentos, nascendo perante nossos olhos. Asteroides e cometas. Em toda parte. Poderíamos quase estar olhando para nosso próprio sistema solar, bilhões de anos atrás. Com cometas trazendo moléculas orgânicas, água para esses planetas, dando início à vida, assim como fizeram com a Terra. No centro de toda a ação, uma estrela menor que nosso Sol. Ainda é uma criança. Qualquer vida nesse sistema solar seria, no máximo, primitiva. Deve haver sistemas solares desenvolvidos e maduros lá fora. Mas encontrá-los é como procurar uma agulha num palheiro. Anos-luz da Terra. Estrela Gliese 581. Ela tem cerca da mesma idade que nosso Sol. E orbitando em torno dela, este planeta. Está na distância certa de seu Sol. Se estivesse um pouco mais perto, a água ferveria. Se estivesse mais longe, a água congelaria. Aqui temos as condições ideais para o desenvolvimento da vida. Se algum cometa bateu nele levando água e materiais orgânicos, então a vida, seres complexos como nós, até civilizações como a nossa, poderiam estar vivendo aqui e agora. E se estão, mesmo a essa distância, talvez eles estejam sintonizando nossos sinais de TV, assistindo a programas de 20 anos atrás. E com você, seu anfitrião, John Malcolm. Mas até que as futuras gerações consigam encontrar uma maneira de se comunicar através dessas vastas distâncias, tudo o que podemos fazer é especular. Nós e eles, vivendo vidas paralelas, sem saber da existência um do outro. A menos que a vida tenha existido e depois acabado. Este é o problema com os cometas. Eles são criadores e destruidores. Como os dinossauros descobriram da pior maneira possível há 65 milhões de anos. Esta é a agulha no palheiro cósmico, o mais próximo que podemos chegar de um sistema solar habitável como o nosso. Mas este é o encontro ao acaso. Pode haver centenas, milhões de sistemas solares como este, ou nenhum. Isso é enorme. E veja, lá está o planeta Bellerophon. Tão perto de seu próprio Sol. É um milagre que tenha sido descoberto. O problema é, da Terra não podemos ver esses planetas. Eles estão ofuscados pelo brilho das estrelas vizinhas. Mas os planetas têm uma força gravitacional pequena sobre essas estrelas. Medindo esses pequenos movimentos, trilhões de quilômetros de distância, podemos provar que esses planetas existem. Foi assim que conseguimos encontrar Bellerophon nos anos 90.
abrindo os portões para descobrir centenas de outros planetas distantes. – 65 anos-luz da Terra. Sintonize nessa estrela brilhante e você captará sinais de TV das Olimpíadas de Berlim na época de Hitler. As estrelas gêmeas. Esta é Algol, a estrela demônio, temida desde tempos antigos devido ao seu sinistro comportamento. Da Terra, ela parece piscar quando uma estrela passa na frente de outra. De perto, ela é ainda mais estranha. Uma estrela expandiu para dentro do campo gravitacional da outra e está sendo sugada em direção a ela. Quase 100 anos-luz de casa. Ouça uma das primeiras transmissões de rádio. Apenas um sussurro. Se alguém estiver nos ouvindo, saiba que estamos ansiosos para saber a que distância estamos de vocês. E depois, silêncio. Daqui é como se a Terra nunca tivesse existido. Qualquer alienígena vivendo além desse ponto não terá a menor ideia de que estamos aqui. A sensação é de que quando estávamos naquela praia, olhando para cima para o céu, imaginando onde poderíamos nos encaixar. Está na hora de apreciarmos as maravilhas que estamos vendo, não apenas pelo que elas nos falam de nosso próprio mundo, mas pelo que elas podem nos dizer sobre o universo todo, seu passado e seu futuro. No coração de nossa galáxia, a Via Láctea, uma biblioteca celestial. Aqui, cada estrela é um livro e tem uma história para contar. Está tudo ali, esperando que nós abramos a capa. As 7 irmãs, filhas do antigo titã grego Atlas, transformadas em estrelas para confortar o pai, enquanto ele carregava o universo nos ombros. E esta gigante, Betelgeuse, a maior, mais brilhante estrela que vimos até agora. Ela é pelo menos 600 vezes maior que nosso Sol. Mas isso não é uma estrela. Não é um planeta. Não se parece com nada que vimos até agora. Um espectro fantasmagórico. A mais de 1.300 anos-luz da Terra. A nebulosa de Orion. Poeira e gás. Tão densa que está nos envolvendo, separando-nos do universo do lado de fora. Lá, no centro dela, uma bola de luz, atraindo a poeira e o gás para perto de si, aquecendo, transformando-se numa bola de gás quente queimando, como uma estrela, como nosso Sol, em miniatura. Dentro dela está fazendo milhões de graus. Está tão quente que ela está começando a ativar reações nucleares do tipo que mantém nosso Sol brilhando, fabricando energia. Radiação e luz. Uma estrela está nascendo. Talvez estrelas. A nebulosa de Orion é uma grande fábrica de estrelas. Estamos testemunhando o nascimento de um universo futuro. Viemos para esperar horrores hostis.
Mas estamos descobrindo uma das mais incríveis maravilhas criativas do universo: o nascimento de uma estrela. Talvez tenhamos falado cedo demais. Jatos de gás sendo cuspidos para fora a 200 mil quilômetros por hora. Espirrando poeira e gás por milhões de quilômetros. É inacreditavelmente violento, mas veja os resultados. Não há como definir. Nebulosa. Vastas nuvens brilhantes de gás no espaço. Sem vento, elas levarão anos para se dispersar. Elas parecem estar formando uma vasta escultura estelar. Fazem você perceber a natureza mais do que um cientista, mais do que um engenheiro. Ela é uma artista na maior das escalas. Vimos coisas estranhas, mas isso é uma obra de arte. A cabeça de um cavalo gigante, elevando-se no espaço. Estrelas nascem, crescem e depois? Depois o quê? Elas morrem? Elas escorregam silenciosas noite adentro ou morrem fazendo um grande barulho? Em algum lugar entre aqui e a fronteira do universo, existe uma resposta. Há quase 4.000 anos-luz além, nuvens luminosas suspensas no espaço em volta do que antes era uma estrela como o nosso Sol. E o que restou dela foram estes gases coloridos. Elementos formados por uma fusão nuclear dentro da estrela, soltos no espaço quando ela morreu. Verdes e violetas, hidrogênio e hélio, a matéria-prima do universo. Vermelho e azul, nitrogênio e oxigênio, os blocos de construção da vida na Terra. Para vivermos, estrelas como esta tiveram que morrer. O oxigênio em nossos pulmões, o nitrogênio em nosso DNA. Tudo foi produzido por uma fusão nuclear, em estrelas que morreram muito antes que a Terra nascesse. Fomos feitos de restos nucleares estelares. Nossa árvore genealógica começa aqui. No coração disso, a estrela fantasma. A anã branca. Branca, quente, pequena, mas incrivelmente densa. Nos momentos finais da estrela, seus átomos se fundiram e se espremeram, tornando-a tão densa que apenas uma colher de chá dessa anã branca poderia pesar 1 tonelada. É uma assustadora premonição do destino de nosso Sol. Daqui a 6 bilhões de anos, ele se tornará uma anã branca. Sua morte anunciará o fim da vida na Terra. Ela nos faz pensar quantos outros mundos vieram e se foram. Histórias que não foram contadas, livros celestiais que se perderam para sempre. Mas a maior história de todas ainda está para ser contada. Precisamos voltar no tempo, para o primeiro capítulo, para contar a história de como o universo começou.
Estes são os restos espalhados de uma estrela morta. Uma nebulosa, a nebulosa do Caranguejo. Estamos a 6.000 anos-luz de casa, dentro de um cemitério estelar. Aprendemos muito. Vendo coisas que nunca acreditamos que seriam possíveis. Visões como esta, maravilhas que antes estavam além da imaginação, agora aceitamos com calma. Estamos prontos. Prontos para enfrentar o que nos espera. Determinados a alcançar a fronteira do universo. Ele parece morto, mas talvez esta seja apenas a calmaria após a tempestade. Depois de uma grande explosão, poderosa o suficiente para transformar uma estrela enorme em uma nuvem de poeira e gás, a supernova. O olho da tempestade, uma estrela pulsante giratória, um pulsar. A gravidade deve ter esmagado o centro da estrela gigante até chegar a isso. Ela tem apenas 20 quilômetros de um extremo ao outro, inimaginavelmente densa. Uma cabeça de alfinete disso pesa centenas, talvez milhões de toneladas. À medida que foi encolhendo, como a figura de um patinador girando no lugar com os braços esticados e depois baixando os braços até o corpo, ela começou a girar mais depressa. 2 feixes de luz, energia e radiação, girando 30 vezes por segundo, movendo a imensa nuvem de poeira e gás. Há muita radiação aqui, até mais que no Sol. Esta foi de longe a coisa mais mortal que encontramos até agora. Antigamente, isso teria nos aterrorizado. Mas hoje, percebemos que sem estes perigos, não haveria essas maravilhas. Sem os pesadelos, não haveria sonhos. Tenho uma sensação estranha. Um sentimento. Como se tivesse algo ruim aqui. Uma presença malévola. Algo que não queríamos encontrar. Incrivelmente negro, apagando as estrelas atrás dele. Estamos vendo a face da extinção. Os restos de uma estrela gigante. O buraco negro. Em vez de contrair como a anã branca ou pulsar, ele continuou encolhendo até ficar tão pequeno que tem apenas alguns quilômetros de largura. Bem mais denso que pulsar e impossível de resistir. Fique perto demais e não haverá volta. Agora sabemos por que ele se chama buraco negro. Sua gravidade é tão intensa que nem a luz escapa. Este asteroide é um pedaço de rocha sólida, mas que na verdade está se expandindo, sendo arrastada em direção ao buraco. Dentro dela não há matéria que conheçamos, não há tempo nem espaço. Aqui as regras da física não existem. O asteroide se foi. A verdade é que ninguém realmente sabe para onde. Estamos olhando para o limite do entendimento humano. Pode haver milhões de buracos negros em nossa galáxia, mais talvez do que todas as estrelas do céu.
mas não os veremos até que seja tarde demais. Como esta estrela, girando, desaparecendo dentro de um invisível buraco negro. Daqui a pouco voltamos com mais desse especial do mês dedicado ao espaço aqui na NetGeo. O Morelos 1 foi o primeiro satélite de comunicações mexicano posto em órbita, lançado da nave espacial Discovery em 1985. Continuamos assistindo viagens aos confins do universo aqui na NetGeo. Quem disse que não vivemos dentro de um grande buraco negro? Que todo o universo não está dentro de um agora, dentro de outro universo? Pense nisso por muito tempo e você ficará louco. Às vezes parece que quanto mais vemos, menos sabemos. Mas sabemos que nossa galáxia é mais complexa e mais perigosa do que um dia imaginamos. Ainda estamos em nossa própria galáxia. A Via Láctea, a vastidão do universo, além, ainda está à frente. As maravilhas, os perigos, os segredos, está tudo ali. Mas antes, temos que encontrar uma maneira de sair da Via Láctea. Sete 7.000 anos-luz de nosso lar. Ainda estamos perdidos dentro de nossa própria galáxia. Como se estivéssemos uma floresta cheia de árvores, cada uma tão linda, tão fascinante, que é impossível olhar além e ver um quadro maior. Temos que encontrar nosso caminho. Chegar à fronteira da galáxia. Apenas assim poderemos começar a entender onde ela, nós e tudo começou. Mas com visões como esta, é difícil partir. Uma nuvem de um brilho colossal com essas torres de pó, os pilares da criação, como se fosse um portal para uma galáxia distante. Ambos os pilares adornados com pequenas protuberâncias, sistemas de estrelas embrionárias, cada uma do tamanho de nosso sistema solar. Outro monumento à maravilhosa criatividade da natureza. Temos que ignorar sua beleza cativante, seu canto de sereia e continuar para chegar à fronteira da galáxia. Hipnotizados pela beleza da Via Láctea, ficamos cegos para seus terrores e começamos a vagar num campo minado cósmico, como uma explosão em câmera lenta. Nuvens gigantescas de gás estão saindo dessa estrela. Uma estrela enorme, milhões de vezes mais brilhante que nosso Sol. Ela vai derreter. O combustível que a sustenta está acabando. As reações nucleares que a impulsionam estão minguando. Estamos assistindo às suas convulsões de morte. Seu centro acabará implodindo. O resultado, um novo buraco negro. Uma estrela ainda maior e perigosamente instável. Mas esta está prestes a explodir. E quando uma estrela desse tamanho morre, sua morte é algo centenas de vezes mais violenta do que uma supernova. De alguma maneira, nos deparamos com a morte de uma estrela mais violenta ainda, a hipernova. Seu centro foi destruído. Está se tornando um buraco negro. E esta é a onda de choque,
surgindo através da estrela, rasgando suas camadas externas no espaço. Há uma radiação letal por toda parte, o suficiente para termos um efeito catastrófico em qualquer planeta azarado o bastante para estar por perto. Quando praticamente todas as espécies da Terra foram destruídas há 450 milhões de anos, o culpado pode ter sido uma delas. Hipernovas mortais, cometas congelados, planetas queimados, anãs brancas, gigantes vermelhas, Terra. Gotas minúsculas em uma vasta piscina de luz branca. Nossa galáxia, a Via Láctea. Queríamos saber onde nos encaixamos. Aqui está a nossa resposta. Civilizações passadas e presentes, todos os que já viveram, do menor dos insetos à mais alta das montanhas, tudo isso invisível, nem mesmo um pontinho. Nosso lar é um pequeno planeta de uma estrela insignificante. Se ela desaparecer agora, quem ou o que notaria? E mesmo assim, até agora não encontramos nenhum outro lugar onde pudéssemos viver. É apenas agora, longe de casa, que estamos começando a dar valor ao nosso planeta. Olhe para todas essas estrelas, centenas de milhares delas. Certamente uma delas, mais de uma, devem ser capazes de sustentar a vida. Talvez aqui, nesse aglomerado de estrelas, o grande aglomerado. Nos anos 70, os astrônomos enviaram uma mensagem nessa direção, detalhando a estrutura de nosso DNA e a localização de nosso sistema solar. Mas aqui é longe de casa, e esta mensagem não chegará antes de 25 mil anos. Não encontramos vida alienígena, ainda, mas também não encontramos nenhuma razão para acreditar que eles não estejam por aqui, em algum lugar. Existe uma equação feita para calcular o número de outras civilizações avançadas existentes. Misture estes números e o resultado será chocante. Pode haver milhões de civilizações só em nossa galáxia. Tudo o que vimos até agora está dentro da Via Láctea. Aqui está a nossa chance de ver outras galáxias, de olhar um quadro maior e talvez responder à maior pergunta de todas. De onde veio isso tudo? Agora estamos prontos para deixar nosso sistema solar, nossa galáxia e entrar no espaço intergaláctico. Além da Via Láctea, através do espaço entre as galáxias, contra todas as expectativas, conseguimos chegar ao espaço intergaláctico. Aqui não há horizonte à vista.
Até mesmo as galáxias mais próximas estão a milhões de anos-luz de distância. Só os restos das galáxias destruídas pela enorme força gravitacional da Via Láctea, espalhados pelo nada. Isso é o mais próximo que o universo consegue chegar do vácuo perfeito. Mas mesmo aqui, não está totalmente vazio. Aqui há pequenos feixes de gás, finos traços de poeira e mais alguma coisa. Matéria escura. Tão misteriosa que não podemos vê-la, senti-la, tocá-la, nem medi-la. Mesmo assim, ela é tão comum que poderia perfazer 90% de toda a matéria no universo. Se a matéria escura realmente existe, isso significa que não existe o que chamamos de espaço vazio, mesmo que nesse chamado espaço vazio estamos envoltos por matéria. Só sabemos que ela existe por causa da estranha influência que ela exerce nas galáxias, como esta, a Grande Nuvem de Magalhães. Situada a mais de 6 bilhões de anos de distância, mesmo se viajássemos na espaçonave mais rápida atualmente, ela está a 160 mil anos-luz da Via Láctea, na fronteira de seu alcance gravitacional. Esta galáxia deveria girar para dentro do espaço, mas alguma coisa está segurando aqui, algo invisível, poderoso, matéria escura. Estrelas, agrupamento de estrelas, nebulosas. Esta é uma vasta casa astronômica do tesouro. Mas veja isso. É como um colar de pérolas. É uma bola de fogo saindo do que deve ter sido uma grande explosão. A supernova. Tão brilhante que quando a luz da explosão chegou à Terra em 1987, ela foi visível a olho nu. E tão violenta que desencadeou uma reação nuclear em cadeia, forçando os átomos a se juntarem, criando novos elementos: ouro, prata, platina, jogando-os para fora do espaço. O ouro do anel em seu dedo foi forjado em uma grande supernova como esta, trilhões de quilômetros de distância, bilhões de anos atrás. Antes de sairmos de casa, o universo parecia separado, alguma coisa solta no céu. Mas estávamos errados. A história do universo é a história de cada um de nós. É reconfortante lembrar disso em nossa jornada através desse abismo. Cada vez mais além, mais além. Cada vez mais rápido, mais rápido. Galáxia de Andrômeda. 2,5 milhões de anos-luz de distância. Ela está se movendo no espaço, a quase 1 milhão de quilômetros por hora. Tudo no espaço está se afastando, como projéteis numa explosão. Estamos vendo essa galáxia como aconteceu quando nossos ancestrais macacos caminharam pelas planícies africanas. Nos aprofundamos no espaço, 3 bilhões, 5 milhões, 10 milhões de anos-luz e voltamos no tempo. Tem alguma coisa errada. Uma galáxia inteira está explodindo. A única coisa grande o suficiente para causar uma explosão nessa escala seria outra galáxia. Parece o fim do mundo. Mas vimos o suficiente para saber que as coisas nunca são tão simples assim. Esta galáxia não morrerá. Ela renascerá numa nova forma, talvez até com novas estrelas, com poeira e gás colidindo, criando fricção, ondas de choque, ativando o nascimento de estrelas.
mas há ordem nesse caos. Um padrão por trás da variedade infinita. Um círculo sem fim de nascimento e morte, criação e destruição. É um padrão trançado através do grande tecido do espaço, que amarra cada uma dessas galáxias nessa trama. Há bilhões de galáxias no universo, cada uma com bilhões até trilhões de estrelas, possivelmente mais estrelas do que os grãos de areia nas praias de todo o nosso planeta. Todas elas são apenas as estrelas que existem agora. Mas e quanto às estrelas que já morreram? Todas aquelas estrelas nascendo, estrelas que ainda nem nasceram. Finalmente começamos a ver o grande quadro, e ele é maior do que havíamos imaginado. Essa galáxia, a imensa galáxia Pinwheel, está tão longe da Terra que, se mandarmos uma mensagem para casa agora, ela levará 27 milhões de anos para chegar aqui. Quem sabe se nossa espécie, nosso planeta, ainda estarão aqui para recebê-la? Provavelmente não. Viajamos de volta no tempo. Passamos do ponto em que os dinossauros foram extintos. Do momento em que as primeiras criaturas caminharam sobre a Terra. Dois bilhões de anos-luz da Terra. Chegando à fronteira do universo, voltando para o início dos tempos. Isso não é uma galáxia. É mais brilhante do que centenas de galáxias juntas. Um feixe de energia que cega, brilhando através de trilhões de quilômetros. Algo desse tamanho, com esse brilho, deve ser incrivelmente poderoso. A experiência nos diz que aqui, poder é igual a perigo. Parece um quasar. A coisa mais mortal do universo. Se for, então nossa jornada pode ter chegado ao fim, justo quando o final estava tão perto. O quasar, a coisa mais poderosa e mais mortal do universo. Um caldeirão com gás superquente girando. Mais brilhante que centenas de galáxias juntas. A fonte para esse incrível poder está no coração da fera. Um coração de escuridão, um buraco negro enorme, tão pesado quanto bilhões de sóis. Ele está destruindo estrelas inteiras, sugando seu gás para dentro de si, devorando-as. Até elas se tornarem nada, até ficarem perdidas para sempre do universo visível. Vimos o pior que o universo pode nos dar. As forças mais poderosas e destrutivas que o universo produz. Agora estamos na fronteira do universo. Está quase dentro de nosso alcance. Precisaremos ir adiante, mais depressa se quisermos cruzar a fronteira final do universo conhecido.